Valeu, Pedro. Pedro Nogueira, ao vivo, direto de Brasília. Professor Villa, o que dizer sobre o senador Marcos Duval, que deu trocentas versões a respeito disso tudo, e numa entrevista aqui à CNN, já na tarde de sexta-feira, disse que iria pedir a exclusão de Alexandre de Moraes da condição de relator do inquérito dos atos antidemocráticos. Afinal de contas, ele passaria a ser parte daquele inquérito. Agora, o bumerangue pode se voltar contra a testa do senador, né, professor? Exato, eu faço Rafael, as palavras tanto do ministro Gilmar Mendes como do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes disse, e nós aqui exibimos na CNN, que o Brasil foi governado por gente do porão. A expressão é do ministro Gilmar Mendes, por milicianos do Rio de Janeiro. A expressão é do ministro Gilmar Mendes, que é o decano, ou seja, é o ministro mais velho que está no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos e que preside também o Tribunal Supereleitoral, falou em terroristas, em vândalos, em golpistas. Claramente, ali era uma ação de golpe de Estado. E ele prevaricou, sim, prevaricou o senador, né, Marcos Duval, prevaricou, não vou nem falar de Daniel Silveira, porque esse inclusive já tem outros crimes que está respondendo, vamos deixar de lado. Ele é uma figura que não tem importância nesse processo, só alguém que pode acreditar na Branca de Neve imaginaria que Daniel Silveira pudesse liderar um golpe de Estado. Isso é uma enorme bobagem, né? Mas o presidente da República prevaricou, sim, ele especialmente, porque é chefe do Executivo Federal. Se nós observarmos, e a CNN fez, e você fez aqui, eu me lembro, uma cronologia, desde a entrevista à revista Veja. O áudio da revista Veja apresenta um senador absolutamente tranquilo, respondendo às perguntas do jornalista, dando detalhes e falando da participação direta do presidente da República no dia 9 de dezembro, né? Portanto, antecedendo 3 dias a diplomação dos presidentes eleitos e vice-presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Ou seja, havia, portanto, uma organização de um golpe de Estado. Quando ele dá participa de uma live na madrugada, ele anuncia, o senador Marcos Duval, que tinha dado uma entrevista bomba, a expressão é dele, Marcos Duval, e de vontade própria, ele disse, deu uma entrevista bomba à revista Veja, e repete mais ou menos, quase que em tóton, o que ele tinha dito à revista Veja. No dia seguinte, aquilo vira, e aqui a CNN cobriu o dia inteiro, um grande escândalo nacional, onde já se viu ter ocorrido tudo aquilo. Aí ele foi mudando ao longo do dia as versões, mas a essência, diferente da aparência, o que importa para nós é a essência e não a aparência foi mudando, mas a essência ficou a mesma, ou seja, a questão de um golpe de Estado, né, contra o resultado eleitoral do dia 30 de outubro, e aí haveria a prisão, segundo a proposta apresentada naquela fatídica reunião do ministro Alexandre de Moraes, a anulação da eleição e a permanência no governo, aí já como ditador, tendo em vista que você rompeu a ordem constitucional, do Jair Bolsonaro. Então, que isso é claro que houve golpe de Estado, houve. Agora, como apurar tudo isso? Eu acho que a apuração é no campo da justiça, não me parece que o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, seja o melhor local. Vale lembrar que a Comissão de Ética, no ano passado, a Comissão de Ética do Senado, se reuniu cerca de, se tanto, meia dúzia de vezes. Vale destacar também que o primeiro senador a ser cassado pelos seus pares foi o senador Luiz Estevão. Não vamos nos esquecer no episódio da construção dos prédios aqui em São Paulo do TRT. Portanto, não há um hábito dos senadores se debruçarem sobre seus pares sobre atos antirrepublicanos, golpistas, terroristas, como diz Gilmar Mendes, por gente do porão. A justiça está encaminhando muito bem a questão e certamente teremos muitas surpresas nos próximos dias.